a Deus mais uma oportunidade dos nossos estudos do Evangelho, agradecendo sempre pela companhia de vocês e desejando que tenham passado um bom domingo, organizando as atividades, descansando, que tenha sido um dia produtivo, cheio de paz e alegria para todos, é o nosso desejo. Nós estamos no nosso 27º encontro e para iniciar as atividades desta noite, a Celina fará a prece de abertura para nós. Por favor, Celina. Boa noite a todos. Depois de presenciar essas imagens maravilhosas da natureza, da criação divina, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, rogando a proteção para os estudos da noite de hoje. Que esses estudos nos proporcionam, além de conhecimento, muita paz, muita certeza, muita esperança, mediante nossas atitudes do dia de hoje. Que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estiverem presentes, possam usufruir dos ensinamentos, visando um foco de luz, de paz e de harmonia. Fica conosco, Mestre, nos estudos, auxiliando a todos. Assim seja, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Celina. Bem, como eu coloquei no roteiro para vocês, antes de nós entrarmos na próxima parábola, a semana passada nós terminamos as 7 parábolas do reino. E a Margarete enviou um comentário no nosso grupo do WhatsApp, e que eu achei muito interessante, porque Jesus não fazia nada por acaso. Então, por que ele colocou as 7 parábolas numa determinada ordem? E foi isso que a Margarete comentou. Então, eu vou colocar aqui o slide, Margarete, sobre as 7, mais ou menos do modo como você comentou, mas claro que fique à vontade, então, para fazer a sua amarração entre as 7. Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Então, antes de mais nada, enquanto no domingo passado você estava falando, Maruísa, e principalmente me tocou uma coisa, Jesus cantava essas parábolas. Como eu gostaria de estar ali sentada no chão, ouvindo Jesus cantar. Nem diga. 2. Com a cabeça que a gente tem hoje, né? Não Sim. Com a pedra farisaica na mão, tá certo? Vamos deixar bem claro como eu gostaria de estar ali para ouvir Jesus cantar. Mas como nós não estávamos, pelo menos eu não estava, eu vou me permitir me encantar com estas parábolas. Né? Eu acho que esse deve ser o nosso trabalho aqui no estudo, né? Nossa tarefa. Já que ele não canta para nós, então nos encantemos com elas. Mas o seguinte, e também enquanto se falava, eu fiquei olhando para aquela sequência e fiquei matutando, por que essa sequência? E depois me pintou assim o seguinte quadro. Primeiro vem Jesus nos pedindo que a gente trabalhe o nosso campo interno, o nosso campo íntimo, para a semeadura. Essa semeadura, esse campo tem que ser trabalhado por nós, é lógico, porque a semente da Boa Nova será lançada e vai crescer junto com o joio interno que nós temos. Que vagarosamente nós mesmos vamos percebendo quem é o joio e quem é o trigo, e a gente vai modificando os nossos hábitos. Com a certeza e a promessa de Jesus de que esta semente vai virar uma árvore imensa. Já chegamos nessas 3. Depois, com esta semente no nosso íntimo,
isso vai crescer, isso vai fermentar, isso vai haver uma reação química aí dentro de nós, junto com o nosso estudo, junto com o nossas pesquisas, nossas reflexões, nossas atitudes. Isso vai fermentar dentro de nós, esses ensinamentos vão crescer dentro de nós, até que a gente perceba o tesouro que a gente tem escondido em nós e a pérola valiosa que esta semente virou dentro de nós. E isso vai ser a nossa riqueza, que a gente vai conseguir se desmaterializar. Assim como os donos da terra, né? Eles venderam tudo para ficar com esse tesouro. E isso vai nos proporcionar estarmos firmes na hora do jogar a rede, né? Na hora que a rede for jogada e a seleção for feita, nós estaremos aptos, né, a ir para o cesto do bom peixe, né, do que realmente houve uma boa sementeira, né, um bom peixe, para ajudarmos Jesus na sua tarefa. Eu achei, Maroísa, fantástico, principalmente pelo quê? Além de toda essa sequência que eu fui olhando as parábolas e foi me vendo essas ideias, Jesus começou do pequeno para o grande. Sim. Do simples para o concreto, do simples para o mais amplo, para o mais abrangente. E quem é que trabalhou dessa forma também? Allan Kardec. Sim. Que aprendeu exatamente o método de Pestalozzi, né? Então, tá aí o que eu percebi aí dessa sequência, e mais uma vez a gente vê que Jesus não, para mim, Jesus nunca deixou, nunca falou nada solto, nunca deixou nada desamarrado, nada descontextualizado, e mostra o avançar da nossa evolução. É o que ele espera de nós. E é isso. Nós agradecemos muito, Margarete, porque eu mesma não tinha pensado nisso, que realmente tem uma sequência bastante significativa. Então, como você disse, né, é uma sementinha que um dia que vai se transformar em uma pérola, vai crescer, e aí nós vamos estar prontos a nos tornarmos pescadores, compartilhando essa boa nova com outros, né? Exatamente. Muito interessante. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma colocação a respeito do que a Margarete comentou com a gente? Realmente foi algum amigo espiritual ali que deu uma sopradinha ali para você, porque eu mesma não tinha me dado conta disso, viu, Margarete? E, inclusive, discordar, viu? Fiquem à vontade. Ah, sim, nós estamos aqui aprendendo juntos, né? Então, nunca teremos a palavra definitiva, mas estamos trocando figurinhas, como a gente costuma dizer, certo? Muito bem, então, dessa forma, nós concluímos essas 7 parábolas, e hoje nós vamos começar a parábola do credor incompassivo. Essa parábola, ela é citada somente no Evangelho de Mateus, uma parábola comprida até, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Como nós costumamos fazer, primeiro vamos fazer a leitura na íntegra da parábola e depois procurarmos identificar os componentes dessa parábola dentro desse nosso roteiro. E então, para fazer a leitura dessa parábola, a Jo Roque vai fazer a leitura para a gente, só que agora as situações serão um pouquinho diferenciadas. Naquelas 7 parábolas havia um propósito único para as 7, que era falar sobre o reino dos céus. Agora nós vamos começar
a trabalhar com as parábolas que estão em outros contextos. Então, é importante a gente saber, com a leitura da parábola, em qual era o contexto, ou seja, onde Jesus estava, com quem ele estava e qual era a conversa que estava rolando, para que Jesus utilizasse aquela parábola naquele determinado momento. Então, um bloco como aquelas 7, nós não vamos encontrar mais. Assim, com objetivos semelhantes. Nós vamos, a partir de agora, trabalhar com parábolas esparsas, em situações diferentes, e por isso é necessário a gente conhecer o contexto em que Jesus estava, o momento com quem ele falava, para que a gente possa compreender um pouco mais o significado daquela parábola em particular. Eu vou sair, então, aqui do PowerPoint e vou abrir o texto da parábola para que a Jo possa fazer a leitura para nós. Apareceu aí, Jo? Porque... Espera um pouquinho. Sim. Apareceu, porque às vezes quando eu mudo de tipo de arquivo, às vezes demora um pouquinho, ou às vezes para alguns não aparece. Então, o texto novo que eu abri. Então, quando isso acontecer, por favor, avisem, tá, gente? Porque para mim não tem problema nenhum eu parar de compartilhar e compartilhar novamente. Só, então, entrando aqui num contexto, Jo, antes de você fazer a leitura, Jesus estava na Galileia com os discípulos e ali começaram a surgir várias dúvidas e várias perguntas dos discípulos para Jesus. E eu vou subir um pouquinho aqui, olha. Tudo isso aqui começou com uma pergunta da questão, logo no comecinho aqui, olha, capítulo 18. Tudo começou com uma pergunta entre os discípulos, quando perguntaram a Jesus qual seria o maior no reino dos céus. E aí foram surgindo outros assuntos, a questão do escândalo. Essa parábola da ovelha perdida, nós vamos estudar melhor somente em Lucas, porque essa parábola da ovelha perdida faz parte de um grupo de 3, então não é agora que a gente vai tratar dessa. Depois vem a questão da corrigenda, e a pergunta, a famosa pergunta de Simão Pedro a Jesus: quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Jesus responde que não até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Aí é que entra a parábola do credor incompassivo. E então, vamos fazer a leitura, depois nós acrescentamos mais alguns comentários. Então, qual era o contexto? Jesus estava na Galileia com os discípulos, surgiram várias questões por parte dos discípulos para Jesus. Uma das questões levantadas por Simão Pedro foi a questão do perdão. E aí entra a parábola do credor incompassivo. Pode começar, Jó. Boa noite a todos. Boa noite. Parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é comparado a um homem-rei que quis acertar as contas com seus servos. Tendo começado a acertar as contas, apresentou-se-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, lhe fazia esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários e, alçando a mão, o afogava, dizendo: paga-me o que me deves.
O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava-lhe: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não quis, mas retirou-se e fez com que o encarcerassem até pagar a dívida. Vendo, porém, o que se passava, os seus conservos sentiram-no tão fortemente que foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, eu perdoei-te a dívida toda, porque me vieste rogar para isso. Não devias igualmente compadecer-te do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos há de fazer meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo de vossos corações, cada um a seu irmão. Isso. Bem, a historinha parece bastante simples, mesmo porque as parábolas têm essa característica, é uma historinha, né? E essa história do credor incompassivo tem começo, meio e fim. E como tem muita informação, a parábola é grande, são 12 versículos, a gente seria necessário que cada um aí em casa tivesse o Novo Testamento para analisar cada versículo. E nós vamos fazendo a mesma coisa aqui no texto, porque nós temos que identificar. O que é que nós temos que identificar? Os personagens, os elementos, que são os objetos, temos que identificar a questão do tempo, temos que identificar as ações. Então, e como aparecem algumas colocaçõezinhas aqui, nós vamos fazer de novo. Jo, eu vou pedir para você de novo ler um versículo de cada vez, e daí nós vamos ter que fazer um pouquinho diferente, gente. E daí, em cada versículo, a gente vai ver o que aparece o que se aparece algum personagem, se aparece algum elemento, algum objeto, se aparece alguma coisa relacionada a tempo, tá bom? Antes da gente já ir direto para o nosso roteiro, porque o roteiro fica difícil da gente preencher, visualizar no PowerPoint, sem ter a parábola junto, né? Então, a gente vai fazendo isso e depois fica mais fácil para a gente ir memorizando e colocar isso dentro do nosso roteiro. Então, por favor, Jo, aí você falando, eu falando e outras pessoas também fazendo suas colocações, vamos ver lá no primeiro verso, no 23, por favor. Por isso, o reino dos céus é comparado a um homem rei que quis acertar as contas com seus servos. Isso. Então, vejam, aqui fica fácil encontrar, aqui fica bem fácil da gente visualizar que já tem dois personagens principais aqui, não é? O homem-rei e os servos, né? Também um lugar, que é o reino dos céus. E também um elemento, que são as contas. As ações, que é sempre que a gente deixa por último, que aqui no caso seria acertar as contas, é o que a gente sempre deixa para analisar por último, mas aqui nós temos uma ação importante, que é o acertar as contas. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário desse versículo? O Jô quer fazer algum comentário? Que fica fácil de analisar aqui dois personagens, o homem-rei, ou simplesmente o rei e os seus servos. Um lugar é o reino dos céus, que ele está falando, fazendo uma comparação. Olha lá, o reino dos céus é comparado a um rei. E um elemento que seria as contas, né? Agora, depois, e outra, na primeira leitura, a gente não tem a preocupação de identificar para esses componentes da parábola qual é o significado espiritual. Isso a gente deixa para depois. Agora a gente só faz esse levantamento, tá bom?
Pode continuar, Joy, fazendo seus comentários também, claro. Tá. No 24 agora. Tá. Que eu apertei agora sim. Tendo começado a acertar as contas, apresentou-se-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Isso. Uma informação importante aqui, gente. O talento era uma barra de ouro que pesava 34 quilos. Então, a dívida desse servo era de 340 mil quilos de ouro. 10.000 talentos seriam 10.000 barras de ouro pesando 34 quilos. Então, 34 vezes 10.000 dá 340 mil quilos de ouro. Ou seja, era uma dívida impagável. Concorda comigo? Que agora, como que ele conseguiu se endividar tanto? É o que a gente talvez vá descobrindo aí ao longo da análise da parábola. Mas esse servo, ele devia muito ao rei, uma dívida impagável, tá? Então, 10.000 talentos corresponde a 340 toneladas de ouro. Ou seja, nem em várias encarnações seria possível pagar uma dívida tão grande. Depois também a gente vai ver qual é o significado espiritual disso. Nesse momento não temos essa preocupação, tá bom? Algum comentário, Jô? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu queria falar uma coisa, Sim. Maruísa. Eu vi numa das páginas da internet que cada talento correspondia a 6.000 denários, que eu quis comparar o denário que o outro devia, sim, que o outro né? cita ali. Então, seria 6.000 denários cada talento, 10.000 denários seria 60 milhões de denários. Sim. E, né, transformando Isso. na mesma moeda, né? Isso. 60 milhões de talentos. E outra coisa que eu queria também, Maroísa, por exemplo, primeiro parágrafo. A gente falou que o lugar é o reino dos céus, mas é a comparação. Na historinha, não seria, por exemplo, numa fazenda, num determinado lugar onde a pessoa, sei lá, uma cidade... Seria, assim, a parábola se passa num reino, né? Num reino que ele coloca como um reino material, que num reino material, no reino dos homens, tem um rei e tem seus servos, tá? Então, podemos colocar nesse sentido também, que uma grande propriedade, né? Mas para ser um rei tinha que ser uma propriedade muito grande, e todos os servos que trabalhavam para a manutenção daquele reino. Então, é o reino dos homens e o reino dos céus, certo? Alguma coisa assim. Tá. Posso ler a terceira? Sim. Sim. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. O que era um costume na época. Seriam vendidos como? Seriam vendidos como escravos, né? E os bens que eles possuíam seriam utilizados para cobrir essa dívida, que era uma dívida gigantesca, né? Se você for colocar o denário, era uma moedinha de prata, então seria 60 milhões de moedinhas de prata, é muita coisa, né? Então, voltando aqui, gente, no 24, esqueci de colocar. Então, nós temos aqui como elemento ou objeto as contas, né? E os 10.000 talentos, tá bom? Agora, como objetos. No 25, aqui já entram mais dois personagens, que é a mulher do servo e os seus filhos. E aqui aparece, ao invés ao invés das contas, né? Aparece no lugar da palavra conta, aparece a palavra dívida, o que dá na mesa, porque ele estava devendo, porque ele tinha uma conta em haver muito grande com aquele rei, tá bom?
E era costume na época, quando alguém não conseguia pagar uma dívida, ou colocar a pessoa na prisão, ou a pessoa era presa, ou ela e a família eram vendidos como escravos, até que toda a dívida fosse paga, tá bom? Algum comentário? Gente, por favor, fiquem à vontade também para fazer os seus comentários. Nós estamos fazendo isso porque tem tantos detalhes dessa parábola que a gente tem a hora que começar a preencher o roteiro. Como eu falei, a gente não tem a parábola do lado para poder acompanhar, então assim, a memória da gente poderia começar a falhar também. Pode continuar, João 26. Maruísa, tudo Oi. o que tinha não poderia ser colocado como as posses do servo? Sim. Poderia ser colocado como? As posses, As né? posses, sim, também, como um objeto que também entraria aqui no texto, tá certo. Uhum. Agora o 26. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, lhe fazia esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Uhum. Então, aqui entrou um elemento importante, a paciência, né, gente? Uhum. Tá certo? Então, continuando. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Vejam bem, perdoou a dívida todinha. Perdoou toda a dívida, que era gigantesca, né? Então, entrou aqui essas palavrinhas aqui, ó, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Então, nós vamos ver também na hora das ações tudo que isso pode significar para nós, tá bom? Não temos essa preocupação no momento. No 28, Maruísa, pois só não, um detalhezinho. Como claro. no de cima não entrou a paciência, É, aqui não pode entrar o compadecimento, a também. misericórdia, né? Sim, é compaixão, é exatamente, a complacência, isso. É, Tá certo, Margarete. Então E o vamos lá. perdão, né? Já colocou o perdão, E o já, né? perdão, né? E o perdão, exatamente. O perdão e a liberdade, né? Deixou ir livre, embora não esteja declaradamente escrito liberdade nem perdão, mas fica subentendido aqui esses elementos. Continuando, Jô. Tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários e, alcançando a mão, o afogava, dizendo: paga-me o que me deves. Bem, aqui o denário era uma moedinha romana de prata e ela correspondia ao pagamento do serviço de um dia. E então, esses 100 denários, comparando-se aos 10.000 talentos que o primeiro servo devia ao rei, não era quase nada, né? Aqui ele fala companheiros, na Bíblia de Jerusalém, da onde eu tenho o texto também, esse companheiro aqui é que ele também era um servo, tá? Ele também trabalhava para aquele senhor e igualmente era um servo, que estava devendo ao primeiro servo uma quantia, assim, quase que insignificante perto daquilo que ele, o primeiro servo, devia ao rei. E também no texto da Bíblia de Jerusalém, diz que aquele servo avançou no companheiro, pegando ele pelo pescoço, né? Ou seja, numa atitude assim bastante agressiva, bastante com muita agressividade. Por isso que ele fala assim, quando fala assim que o afogava, quer dizer, não estava afogando, enfiando a cabeça dele numa bacia d'água, não é nesse sentido, mas é que ele estava realmente, ele foi para o pescoço do companheiro e apertando o pescoço dele, dizendo: paga-me o que deves, né? Uma atitude assim bastante cruel mesmo, bastante violenta. Tá bom?
algum comentário aqui? Acho que não tem nada de novo por enquanto, a não ser os 100 denários, né? E não sei se o fato de ele ter, no caso, citado ali de ter avançado sobre o pescoço do companheiro também tem algum significado que depois a gente possa vir a tirar ou não. Ainda fica um ponto de interrogação, tá bom? E quem tiver algum comentário a fazer, por favor, fique à vontade, tá? Essa Falou parábola... desses 100 denários na Bíblia de Jerusalém, fala que é correspondente a menos de 30 gramas de ouro. Nossa. Veja então, a diferença de dívidas, exato. né? Um era impagável, né? 340 mil quilos de ouro, e o outro lhe devia 30 gramas de ouro. Veja a desproporção, né? Exato. Exatamente. Muito menos, né? Continuando então, Jô, no 29. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava-lhe: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Bem, aqui entra de novo a questão da paciência, e do mesmo modo que o primeiro servo se lançou aos pés do rei, esse segundo servo se lança aos pés do companheiro, né? Ou seja, a mesma postura, né? Fazendo exatamente aquilo que o primeiro tinha feito em relação ao rei, né? Alguma colocação? Essa postura aqui, essa colocação de se lançar aos pés, também pode ter algum significado importante para a gente, que depois talvez a gente venha descobrir, tá bom? Tá. Pode continuar, na 30. Porém, ele não quis, mas retirou-se e fez que o encarcerassem até pagar a dívida. Bom, então aqui surge um elemento que é a prisão, né, o encarceramento, que também era uma prática comum naquela época. Vejam que coisa mais estranha, né? Mas, enfim, lembrando que naquela época o direito à defesa, alguém que defendesse, simplesmente não existia. Então, vai lá no 31. Vendo, porém, o que se passava, os seus conservos sentiram-no tão fortemente que foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Isso. Essa palavrinha conservo, no sentido de serem companheiros que também eram servos, né? Porque eles estavam numa propriedade, num reinado material, e todos ali na condição de servos, né? Então, companheiros que também eram servos, vem o conservos, tá bom? Mas não tem nada de diferente. Quem está ali é que todos eram servos daquele mesmo rei e foram contar para ele o que tinha acontecido. Aí no 32. Então, seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, eu perdoei-te a dívida toda, porque me vieste rogar para isso. Isso. Alguma coisa de diferente, alguma novidade que a gente ainda não tenha visto? Parece que agora está tudo igual, né? A única coisa que ele chamou a atenção, né? Ele servo Sim. mau, né? Ele está chamando a atenção tá dando uma bronca aí, né? Isso. Agora o 33. Não devias igualmente compadecer-te do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? Sim. Continua dando a bronca, né, Maria? E aí novamente aparece a questão do compadecer, né? O sentimento de compaixão. O rei teve compaixão daquele servo que tinha uma dívida impagável, exorbitante, e agora chama a atenção dele, se ele não deveria igualmente ter compaixão de um companheiro, já que eram todos servos, que devia tão pouco para ele.
E no 34? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Uhum. Bom, lembrando que era um rei do mundo dos homens, porque nós não podemos pensar que Deus, cheio de cólera, tenha ou melhor, que Deus possa se encher de cólera para conosco, certo? Isso era uma forma também de chamar a atenção para a gravidade do ato praticado, né, pelo servo que não soube ter compaixão. Por isso que é a parábola do credor incompassivo, ou seja, aquele que não teve compaixão para aquele que lhe devia. Agora, os algozes aqui, no meu está escrito verdugos, nós também vamos tentar descobrir qual é o significado, porque o servo foi entregue aos algozes até pagar toda a dívida. Seja algozes, ou seja, verdugos, nós temos que selecionar também esse personagem, porque para saber qual é o papel dele aí, tá bom? E por fim, o 35 de novo, Jô. Assim também vos há de fazer meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações, cada um a seu irmão. Isso. Alguma colocação mais que alguém queira fazer? Bom, a parábola é grande e nós temos aqui vários elementos que vão dar um pouquinho de dor de cabeça para a gente, para que a gente consiga encontrar, assim, tantos significados, embora o elemento principal, a gente já tenha conseguido perceber que está colocado justamente no versículo 35, tá bom? Nós vamos voltar agora para o PowerPoint, aqui, ó. Apareceu aí para vocês, gente, porque eu voltei aqui, mudei de tipo de arquivo, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá ok? Tá bom. Bom, então vamos lá. Os personagens. Eu já vi que eu esqueci de alguns, né? Que na hora de fazer, a gente não, às vezes sozinho, a gente não presta atenção. Então, eu vou citar aqui, e o que eu deixei de colocar, aquilo que ficou faltando, eu anoto e acrescento para o nosso próximo encontro, tá bom? Deixa eu ver aqui a hora que a gente tem, ainda temos 20 minutos. Então, os personagens, então, o rei, os servos, o servo devedor de grande dívida, o companheiro de servidão que devia muito menos para esse servo devedor, a mulher e os filhos do servo devedor, o verdugo ou os algozes. Me esqueci de alguém, gente? Se eu esqueci, acho que não. Deixa eu ver o que tem depois. Depois aqui, ó. Depois é o onde. Acho que não, né? Eram só esses mesmo. Os servos, os conservos eram companheiros, eram servos também. Por isso que eu não coloquei separadamente, como aparece lá, tá bom? Então, se depois vocês se lembrarem de que faltou algum, daí vocês me digam. O lugar onde Jesus proferiu a parábola foi da Galileia. E o lugar onde a parábola se passa é um reino, mas é um reino material, porque tem rei e tem servos. E o que Jesus compara com o reino dos céus, posso acrescentar ali depois o reino dos céus como sendo um elemento de comparação. Lá vem o reino dos céus de novo, para a gente ir fazendo uma ideia já de como fazer essas comparações. Importante, deixa eu marcar aqui para acrescentar depois.
Lembrando, gente, da grande dificuldade que as pessoas tinham em compreender o significado de reino dos céus. E até hoje a gente tem a mesma dificuldade, porque o único reino que eles conheciam era o reino dos homens. E no reino dos homens sempre havia um rei, um imperador, os seus servos. Por isso Jesus usa essa parábola para fazer a alusão à questão do perdão, né? Mas vamos em frente. Alguma colocação aqui, gente? Bom, vamos em frente. Agora vem o tempo. Pois não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Os algozes não seria um personagem? Eu não coloquei? No lugar de algozes, eu coloquei o verdugo, que na minha Bíblia de Jerusalém está como verdugo, tá bom? Tá. É a mesma Obrigada. coisa, tá ok? Tá, obrigada. Ok. Então, agora, o tempo. O tempo não é citado na parábola em que momento, se foi de dia, se foi de noite, a qual época do ano, esse tipo de tempo não é citado na parábola. Mas a história tem os seus momentos. A parábola tem a sua sequência de ações. Eu coloquei alguns, mas a gente pode acrescentar outros, caso eu não tenha percebido. Então, tem o momento da cobrança das dívidas. A parábola começa com isso. E por enquanto nós não precisamos compreender o significado de nenhum desses elementos que compõem a parábola. Então, porque a parábola começa dizendo que um rei resolveu fazer uma prestação de contas, ou melhor, de fazer uma repassada de contas dos seus servos, ou melhor, todos os servos deviam alguma coisa ao seu rei, né? É importante isso. Todos os servos deviam alguma coisa ao rei. Depois vem o momento de rogar perdão daquele servo que devia uma quantia exorbitante. E junto com o rogar perdão veio o momento principal, o de ser perdoado. Mas ser perdoado inclui aqui ser liberado de um compromisso que ele não conseguiria cumprir, que era o pagamento da dívida, né? Porque ele foi perdoado e liberado da dívida, né? Porque a gente pode dizer, tudo bem, eu perdoo, mas eu te perdoo por você ter feito essa dívida comigo, mas você vai ter que pagar. Não, ele foi perdoado e libertado da dívida. Eu vou até acrescentar isso depois, porque essa questão também é bastante importante. Deixa eu marcar aqui para não esquecer depois. Tem um momento de não perdoar. É quando aquele servo não perdoa o seu companheiro por uma dívida muito menor. E tem um momento de ser punido por não perdoar. Alguma coisa que vocês acham importante acrescentar aqui, gente? Porque a história tem um desenrolar de fatos, de ações, ou um desenrolar de momentos, né? Que embora não seja o tempo contado, propriamente dito, dia, noite, manhã, tarde, ou uma época do ano, mas ele é composto de momentos na própria narrativa, tá? Pelo menos esses foi o que eu consegui identificar. Se depois vocês se lembrarem de mais algum, por favor, falem, não se calem, tá bom? Porque nós estamos descobrindo juntos aqui, tá? E aí vem o próximo, que são os elementos ou objetos, que também tem bastante coisa aqui, tá? Então, o principal objeto dessa parábola, o principal elemento, são as dívidas dos servos para com o seu rei,
E lembrando que todos os servos deviam alguma coisa ao seu rei, mas também deviam entre si, né? 10.000 talentos, que nós já explicamos o significado material desses 10.000 talentos, os 100 denários, uma quantia irrisória comparada aos 10.000, a prisão, o acerto de contas com o rei, o acerto de contas entre os dois servos, o pescoço. O que será que tem a ver? Por que ele avançou no pescoço do outro companheiro, né? Para sufocá-lo. E o prazo, porque lembrando que o primeiro servo, o que devia 10.000 talentos, pediu um prazo para o rei, para que nesse prazo ele conseguisse pagar toda a dívida. Aliás, foi acho que o segundo que pediu um prazo para pagar. E eu acho que deve ser só isso. Então, deixei um tracinho em branco ali. Não sei se é interessante ou não colocar uma ação que os dois tiveram. O primeiro se lançou aos pés do rei, e o segundo se lançou aos pés do seu companheiro, pedindo um prazo para pagar a dívida. Então, não sei se vale a pena ou se é interessante acrescentar, mas como é um elemento que aparece mais de uma vez, mas também já tem outras coisas aqui que foram faladas, né, gente? A paciência, eu estou marcando aqui para depois acrescentar, tá, gente? O que mais que vocês se lembram aí? A compaixão, porque os dois eram compadecidos, a questão de ser compadecido, né? Vou colocar aqui paciência, compaixão. O que mais que vocês se lembram de terem percebido isso? Para quem tem o perdão e a liberdade. Perdão e liberdade. Deixa eu colocar aqui, ó, perdão e liberdade. Olha, tem bastante coisa. O que mais? Por enquanto, só isso. Aí eu acrescento para o nosso próximo encontro, tá bom, gente? Essa parábola é um pouquinho trabalhosa, embora assim, assim, mas eu já sei, qual é o objetivo principal dessa parábola? É falar da necessidade de perdoar. Tudo bem, mas seria passar tão apressadamente por cima de detalhes que podem ter significados bastante importantes, e uma coisa que nós não podemos esquecer é para quem Jesus contava a parábola. No caso, Jesus estava conversando com os discípulos, já falando para eles de uma lição extremamente importante, que era a questão do perdão. Então, a gente deve se colocar no lugar de quem ouve, o que é muito difícil para nós. Primeiro, pela nossa cultura ocidental, que é completamente diferente, e pelos costumes da época, e pelo tempo que já se passou, né? Então, os costumes também vão se renovando aí ao longo do tempo. Então, o que vocês colocaram aqui como elementos, eu já acrescento para o nosso próximo encontro, tá bom? Bom, gente, as ações a gente sempre deixa por último. Então, não vamos pensar nas ações por enquanto, porque a gente precisa de um reforço, que são as leituras, porque nas ações a gente já está buscando um significado, um fechamento da parábola, tá? Embora muita coisa já tenha dado para a gente perceber ali nos momentos, né? Nós temos várias leituras para essa parábola. Nós temos, desculpa ali um errinho de digitação, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalha com essa parábola no capítulo 11, no item 3. No livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, no capítulo 20. Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, no capítulo 13. Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, no capítulo 22.
Parábolas Evangélicas do Rodolfo Caligares, no capítulo 6, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Karl Schutel, e só não, tem bastante. Então, antes da gente fazer o fechamento, colocando o significado espiritual de cada ação, que seria aquela visão mais ampla, uma visão de cima da parábola como um todo, a gente precisa abrir um pouco mais a nossa compreensão com essas leituras. Então, para a próxima semana, nós vamos tentar já colocar alguns significados espirituais para esses personagens, para esses elementos, para esses momentos que nós citamos. Depois vamos para as leituras, e aí só depois é que fechamos com as ações, tá bom? E nós já temos ainda mais alguns minutinhos. Alguém quer fazer alguma... Eu só vou voltar aqui, gente, um pouquinho, justamente na questão do... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Não nesse, tenho que voltar um por um, mas esse aqui, olha. Cada momento está relacionado a uma ação. Então, momento de cobrança das dívidas, qual é a ação? Cobrar as dívidas. O momento de rogar perdão, qual é a ação? Rogar perdão. Mas antes de rogar perdão, tem a outra ação, que é lançar-se aos pés do rei. E o rei compadecido tem a ação de perdoar, libertar. Aí, aquele servo tem outra ação, tem outro momento que talvez tenha faltado, é quando ele se encontra com alguém que lhe devia alguma coisa. E lembrando, os servos todos deviam ao seu senhor e também deviam entre si. Então, a ação, o momento de não perdoar, nesse momento está embutida a ação do não perdão. E aí vem a sequência, porque também tem outra coisa, o momento de ele ser punido. Ele foi punido pelo rei, que chamou a atenção dele, e foi punido, ou melhor, ele foi entregue aos algozes. E aí tem outra, então tem outra consequência que a gente também vai precisar analisar. Tá bom, gente? Então, tem bastante coisa acontecendo em relação a essas ações. Mas quando a gente faz as leituras, a gente consegue também visualizar de uma maneira melhor, antes de já ir passando rapidamente para as nossas conclusões, porque nós não temos pressa nenhuma em relação a isso, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Senão, nós já podemos partir aqui para o nosso encerramento, ainda temos algum tempinho. Antes de... aproveitando que eu estou nessa tela, o que é que vocês acham? Porque antes de rogar perdão, o servo, eu não me lembro o que ele fez primeiro, se ele rogou perdão e se atirou aos pés, porque eu não estou com a Bíblia aqui do meu lado, ou se ele primeiro se atirou aos pés do rei e pediu perdão. Então, se vocês acharem interessante, eu incluo mais um momento aqui, porque tudo que a gente incluir, de momento, de elemento, de personagem, depois a gente tem que encontrar o significado espiritual para aquilo, né? E é a mesma coisa, o momento de não perdoar, antes de não perdoar, teve um momento em que ele se encontrou com aquele companheiro que lhe devia os 100 denários. Então, eu acrescentaria mais alguma coisa aqui, que em relação a esses momentos que estão relacionados também às ações. O que é que vocês acham? Isso para a gente ser bastante detalhista, né? Não, eu concordo, Manu, porque pelo fato dele se lançar aos pés, também é uma questão de humildade, de pedindo socorro, ajuda. Isso, né? isso. Tá certo, concordo, sim. Então, vou marcar aqui, lançar aos pés. Certo? E o outro momento que eu falei foi de encontrar com o outro servo, né, gente? Encontrar com aquele servo que lhe devia.
porque na nossa vida de relação, nós estamos sempre nos encontrando uns aos outros, e sempre devemos alguma coisa uns aos outros. Mas também me veio outra lembrança aqui que eu não comentei. Quando o servo avançou no pescoço do outro, né, e tinha outros servos observando a ação. Será que isso também tem algum significado que a gente precise pensar com calma, como que dizendo, olha, mesmo que você pense que você está fazendo uma coisa prejudicando alguém e está achando que ninguém está vendo você, alguém vai estar vendo, nem que seja um desencarnado. Como dizia Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, também podemos pensar nessa possibilidade. Tá bom, gente? Mais alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Porque lembrando que nesse... Pois não. Pode falar. Quando ele vai no pescoço do companheiro, tem intolerância. A Porque intolerância. ele avançou no companheiro antes de saber, de repente, que se o companheiro ia pagar ou não, né? Isso, ele já avançou. Isso, eu vou marcar aqui, Jo, intolerância. Tá bom? Maroísa. Pois não. Quando os companheiros dele viram aquela cena, Uhum. Eles tomaram uma atitude. A atitude de levar ao conhecimento do rei, porque eles acharam que aquilo não estava correto, né? Sim. Eu não sei como que nós podemos futuramente pensar sobre essa situação, mas na verdade o que eles queriam era justiça. Sim, exato. Mesmo porque o servo tinha sido perdoado, né? E isso eles já deveriam estar sabendo. Então, eu vou deixar aqui, Josiane, alguma coisa relacionada à ação, eu vou marcar aqui, depois eu vejo a palavra certa para colocar, a ação dos companheiros, né? Para a gente analisar depois onde que a gente pode colocar porque antes dele ser punido, né? Ele foi punido justamente porque os seus servos companheiros viram a ação dele, não é? Muito bem colocado, né? E porque queriam justiça, exatamente. Eu vou até colocar aqui a palavrinha justiça aqui para deixar para a gente ver. Tá vendo como as coisas vão surgindo? Assim é que é gostoso estudar o Evangelho de uma forma bem detalhada, e mesmo assim, às vezes, a gente deixa passar um monte de coisas, tá bom, gente? Então, eu vou voltar aqui na tela principal nossa aqui, do nosso NEP, e já faltando aqui praticamente 1 minuto para fecharmos o nosso estudo de hoje, a prece final fica por conta da Margarete. Por favor, Margarete. Vamos lá. Então, vamos todos, mais uma vez, continuarmos nessa união de pensamentos, de sentimentos e de intenções, unindo a estes irmãos que coordenam o trabalho, este trabalho do domingo, agradecendo a todos eles, ao Mestre Jesus e a Deus por todos os ensinamentos que estamos colhendo, que estamos semeando em nossos corações, em nosso mundo íntimo, para que eles consigam crescer e frutificar. Deus Pai, Mestre Jesus, receba todo o nosso sentimento positivo de gratidão, receba o nosso clamor, para que derrame sobre nós a paz, a harmonia e a alegria. Esta água viva, para que esta semente frutifique e se espalhe. Obrigada, Pai. Fica conosco, que assim seja. Melhor nem falar nada. Então, queridos amigos, agradecendo mais uma vez pela companhia de vocês, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana,
e até amanhã, se Deus quiser, na nossa reunião da segunda-feira à noite. Um grande abraço, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, uma ótima semana.